Bom, pessoal, agora que a gente sabe melhor como navegar pelos diretórios do PC, né? Vamos aprender como que a gente manipula eles e os arquivos dentro deles. E para mostrar isso para vocês, eu vou usar como exemplo uma pastinha minha de documentos da faculdade, que normalmente está uma bagunça, vou mostrar para vocês. Então, temos todos esses documentos e pastas aqui, e tá essa bagunça. E aí, vamos arrumar isso aqui pelo terminal, pra gente ver alguns comandos que dá pra utilizar. Então, primeiro que eu vou mostrar pra vocês é o makedir. Se vocês verem aqui, ó, eu tenho documentos aqui de imageGenerator.py, imageIntensity.py. Isso tudo aqui é relativo a uma matéria de processamento de imagens que eu tô fazendo. Então, eu vou colocar aqui processamento de imagens. Gente, não sei português, mas Então, vou criar uma pasta relativa a essa matéria. E aí, esse primeiro arquivo aqui que a gente pode ver, esse enhancement, não sei o que, já é, tipo, uma videoaula que o professor colocou pra gente. Então, o que eu vou fazer é copiar esse arquivo lá pra dentro dessa pasta que eu criei. Pra isso, eu vou usar o comando copy, que é CP, certo? Então, ele vai copiar e ele segue o formato de... Primeiro, você coloca o nome do arquivo e você pode ver que, tipo, o nome é muito grande, certo? Eu não quero digitar tudo isso. Não sei se vocês já descobriram, mas se você apertar Tab e não tiver mais nada, nenhum documento correspondente à parte que você escreveu, ele vai, tipo, preencher automaticamente. Então, não tem nada começando com 02 aqui, além desse arquivo. Então, se eu digitar 02, ele sabe que eu estou falando daquele arquivo e já preenche automaticamente pra mim. E aí, eu vou colocar na pasta de processamento de imagens. Novamente, eu posso usar o Tab, que já vai direto. E se a gente vier aqui agora, entrar nessa pasta, está aí. Só que a gente pode ver que ela continua aqui, certo? Ela não saiu dessa outra pasta de fora. E eu não quero isso, eu quero remover daqui. Então, para isso, eu posso usar o documento RM de remove, que vai deletar o arquivo para mim. Então, simplesmente o RM e o nome do arquivo, pronto, removeu. Simples. Se você quiser remover diretórios, aí, por exemplo, ele não vai funcionar. Vou fazer um exemplo para vocês aqui. Então, eu criei esse diretório aí, dirum aqui, e se eu usar o remove nele, ele não vai remover, porque ele entende que pode ter coisas lá dentro, e aí você vai estar removendo tudo e às vezes não é o que você quer. Então você tem que usar uma flag -r, que é de recursivo, né, pra, tipo, recursivamente ir apagando tudo que tá lá dentro, pra depois apagar este arquivo, certo? Então, com -r a gente consegue remover o diretório agora, normalmente. Muito cuidado com esse comando, assim, parece uma coisa simples, mas recentemente estava eu fazendo um trabalho toda feliz. Eu estava cansada, porque estava debugando ele há muito tempo. E aí, mas ele estava quase pronto, assim, estava na fase de debugação, né? Aí eu, sem querer, digitei RM e o nome dele, em vez de, tipo, eu queria remover outra coisa, tipo um arquivo que ele gerava, só que aí eu, sem querer, pus o tab lá e ficou o nome do arquivo, que é, tipo, do ponto C que eu tava fazendo do programa, e aí simplesmente removeu, assim, e esse comando, tipo, remove, desaparece com o arquivo do seu computador, não tem como recuperar, assim, então tive que fazer tudo de novo. Muito cuidado com esse comando, porque, tipo assim, ele entende que você sabe o que você tá fazendo. Se você, assim, não tem absoluta certeza, cuidado. Duas coisas que você pode fazer pra não ter esse problema, como eu tive. A gente aprende de maneiras difíceis, né? Você pode, tipo, usar o ls antes pra ver, tipo, o que você tá removendo. Então, por exemplo, eu dei esse comando aqui, né? Então, se eu substituir esse ls por rm, é isso daqui que eu vou estar apagando. Então, tipo, você pode usar o comando ls antes pra ver, tipo, o que você vai apagar. E outra coisa que você pode fazer é usar o rm
é porque agora, tipo, vou copiar alguma coisa aqui. Tudo bem, vou copiar, tipo, todos esses pontos PDFs lá pra essa página, só como exemplo, tá, gente? Então, eu copiei todos aqueles arquivos de PDF pra essa pasta, né? Então, agora eu vou remover ela com essa flag de confirmação. E eu quero remover todos os PDFs, certo? Primeiro a gente pode fazer como eu falei, tipo, de ver o que eu vou estar removendo. Então, esses documentos aqui, esse daqui não está incluso nessa lista aqui. Então, eu vou estar removendo tudo nessa pasta, menos esse primeiro arquivo. Tudo bem, quero fazer isso. E aí, é isso mesmo que eu quero remover. Eu uso o comando rm-i, que ele vai me pedir confirmação. E aí ele só vai remover se eu colocar um y de yes aqui. Então, eu vou colocar yes pra tudo. Ups. E aí, se a gente ver agora no processamento de imagem, só tem novamente aquele documento que a gente colocou inicialmente. Ops. Tá. Continuando, então, a nossa organização. Eu tenho vários arquivos aqui. .py, tá vendo? Py aqui. Isso daqui é tudo relativo a essa matéria de processamento de imagens que eu faço em Python. Então, a gente tem um caractere especial que dá para usar, que vai selecionar todas as coisas com aqueles caracteres. Então, tipo, por exemplo, eu quero selecionar todos os .pys dessa pasta. Então, eu uso esse comando aqui e aí a gente consegue selecionar só os .pys. Muito legal, né? Então, eu vou usar isso e eu posso usar isso com vários comandos, certo? Então, eu vou usar isso para mover todos os arquivos .py para processamento de imagens. Então, esse comando aqui, o mv de move, ele vai aceitar um arquivo e depois uma pasta. Você pode mover também, tipo, uma pasta para dentro da outra. Então, tipo, pode ser o arquivo ou pasta. E pode ser mais de um arquivo também, né? Que no caso a gente tá movendo 2 arquivos. É basicamente isso, esse comando. Aí, por exemplo, temos outro também. Essas aulas 4, aula 3 aqui, tá vendo? É de uma matéria de programação orientada a objetos. Então, eu vou usar o makedir aqui, né, pra fazer a minha pastinha. E aí, eu quero mover aquelas pastas pra cá. Uma maneira que eu posso fazer isso também é, por exemplo, eu vou selecionar, então, tipo assim, qualquer coisa que tenha caracteres desta maneira, ó. Esta interrogação aqui, ele vai procurar por qualquer coisa que siga exatamente esse formato. E aí, preencha com essa interrogação aqui com qualquer coisa. Então, ele vai ver, tem algum documento, alguma pasta que segue isso aqui, aula, e depois 2 caracteres quaisquer. Então, dá pra você usar esse caractere especial também. E aí, se a gente ver agora, esses aulas desapareceram daqui e estão ali no PO. Daí, este comando move, ele também pode ser usado para renomear arquivos ou diretórios. Então, é como se você estivesse, tipo, sei lá, movendo o nome de um pro outro. Aí, vamos supor que eu achei esse nome aqui, tipo, meio... depois de algum tempo eu vou esquecer o que significa. Eu quero deixar prog orientado objetos. Então, eu vou renomear o nome dessa pasta. E aqui a gente vê que renomeou, certo? Não é mais PO. Então, continuando aqui, eu tenho um tanto de .in, .out aqui, certo? Isso daqui é tipo, lá no Unicode você tem os casos, né? E às vezes você pode baixar esses casos. E aí vai vir um negócio assim. Na verdade, vai vir esse caso aqui, tipo... Eu tô apontando pra tela, gente. Esse file aqui, casos, que se eu pegar o tipo dele é um zip, então vai vir um zip. E se eu descompressar, vai ter esse tanto de arquivos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, blá, 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 .in, .out. Tem uma coisa que a gente chama de classes, que a gente pode usar também pra pegar, tipo, os documentos. Então, funciona assim, ó. Eu quero, por exemplo, pegar as classes principais. Tem várias, mas, tipo, as principais que dá pra usar é de dígito, de upper, de lower, de, tipo,
maiúsculas, minúsculas, certo? Então, para mostrar o que eu estou falando, eu vou usar essa classe de dígitos. E eu quero selecionar todos os arquivos que têm dígitos, certo? Então, se eu der... Desculpa, gente, é dígito. Então, eu quero acessar todos os arquivos que começam com dígito. E aí, ele vai me dar tudo isso. E esses específicos são dessa matéria de processamento de imagens também. Então, eu vou mover todos esses arquivos que começam com um dígito para processamento de imagens, com tab para fazer o autocomplete. Beleza, agora tá ficando mais clean aqui, né? Mais ou menos. Mas tá indo, certo? Aí, vamos supor, tenho mais coisas aqui que eu posso fazer. Tenho aqui... isso aqui é em assembly.asm de org.comp, matéria que vocês vão ter ano que vem também. Então, eu vou fazer uma pastinha, org.comp, e aí eu quero mover todos os arquivos ASM para esta pasta que eu criei. Então, aqui a gente vai ver que apareceu essa pastinha org.comp aqui, e se eu for ver o conteúdo dela, tá todos os pontos assembly que tinha aqui fora, certo? Vamos ver o que mais a gente tem aqui. Depois a gente tem esses labs aqui, certo? E essas coisas de arquivos aqui, que são da matéria de arquivos. Então, eu vou fazer mais uma pastinha arquivos. Esses PDFs aqui são os slides das aulas. E aí eu tenho essa outra classe que chama upper, que vai pegar tudo que começa com uma letra maiúscula. Upper. E eu vou listar todos os documentos que se encaixam. Então, que ele não só vai me dar os documentos, mas os conteúdos das pastas também. Então, tipo, essa pasta aqui começa com letra maiúscula, essa também. E aqui são as coisas que tem dentro delas, certo? Então, eu quero mover tudo isso para a minha pasta de arquivos que eu criei. Então, se a gente for ver o que tem em arquivos agora, movemos tudo para cá. Na verdade, acabou que a gente colocou um pouquinho de mais coisa, né? Tem esse aula2.zip aqui, tem esses casos, histórico escolar e tal. Pegou um pouquinho mais de coisa que eu queria, então eu vou aqui nessa pasta. E aí agora eu vou mover as coisas que tem dentro dela. Então, casos, registro histórico, readme, e eu vou mover para a pasta anterior, certo? Então aqui agora a gente tem, voltamos com as coisas para cá, certo? E aí, por exemplo, este ponto PDF aqui, tá, esse relatório prática é uma coisa de lab de física, então move relatório para lab de física. Agora eu acho que a gente tem listas ali, né? Lista de exercício aqui, lista aqui, que essas duas coisas são de org.comp. Então eu vou falar move lista para tudo que começa com lista para org.comp. Agora tem esse DIP aqui, que é coisa de processamento de imagens, então vou selecionar esse arquivo e colocar na pasta de processamento de imagens. E aí ficou só esses pontos PDFs aqui, que são documentos meus, então eu vou colocar em docs.pdf para docs. Posso dar um ls para ter certeza que eu estou movendo. Na verdade, isso é isso mesmo que eu quero, então move todos os pontos PDFs para docs. Enfim, gente, tipo, é basicamente isso. Então, agora tudo que sobrou, tipo, tem os pontos Cs aí. Eu acredito que tudo que sobrou seja de arquivos, então vamos ver ponto C para arquivos. Acho que, tipo, os
principais são isso que a gente usa, são esse asterisco, a interrogação. Tem essas classes também que às vezes não são muito usadas, mas que podem ser úteis em alguns casos. E aí, por último, quero falar de um comando que a gente tem também, que chama touch, que a gente pode... Então, eu vim aqui, por exemplo, em arquivos, e aí eu quero, sei lá, colocar um documento descritivo de o que é esta pasta aqui. Então, eu coloco touch readme.txt, e aí se a gente ver aqui, apareceu um readme aqui em algum lugar, aqui. E aí eu vou acessar ele. Beleza. E aí a gente pode usar o cat, por exemplo, para ver. Certo? Então tá aí. É basicamente isso, tipo, acho que ainda falta algumas coisas, mas já organizamos bastante aqui. E aí, como exercício, eu vou deixar uma pastinha parecida como essa para tipo, vocês organizarem, para vocês irem treinando utilizar esses comandos e tal. E vai estar lá no GitHub do Ganesh. E é isso.